Então, nós vamos ver aqui agora por que se batizar. Por que eu devo me batizar, né? Mandamento de Jesus. Esse é o mandamento de Jesus, a palavra de Jesus. Em Mateus 28:19 vai dizer: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, era uma ordem de Jesus. Jesus disse isso: vão e sejam batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é extremamente importante essa decisão. Consciência pura. Vai dizer em 1 Pedro 3:21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então agora, a partir do momento da minha decisão, né, de ter uma nova vida com Cristo, né, a minha consciência ela muda. Agora eu entendo o sacrifício de Jesus, agora eu entendo que é necessário que eu me arrependa dos meus pecados e que eu escolha essa nova vida com Cristo, que eu tenha consciência que eu era um pecador e que eu tenha consciência também que Deus agora passa a ser o meu Pai e habita no meu coração, e isso vai fazer toda a diferença na minha vida. Jesus ele também foi batizado e ele fez isso não porque ele era pecador, porque Jesus ele nunca pecou, mas ele se batizou para dar o exemplo para nós. Então fala em Mateus 13:16, porque esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele, né? Então o Espírito Santo ali, o significado do Espírito Santo ali era a presença, ou melhor, desculpa, o significado da pomba ali era a presença do Espírito Santo de Deus. E é um momento sublime, porque nesse momento que Jesus é batizado, que aparece, né, a pomba naquele momento, que significava o Espírito Santo, Deus ele fala: esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem me dá muitas alegrias, né? Então é um momento único, é um momento incrível, né, da manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo é confissão diante de Deus. Testifica a nossa fé na morte e ressurreição de Cristo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a partir do momento, irmãos, que eu me batizo, eu estou confessando perante Deus. Sabe o que é isso? Eu estou confessando perante Deus que eu creio no Filho dele que ele enviou. Eu creio que o sacrifício de Jesus, irmãos, não foi em vão. Que Jesus Cristo ter morrido na cruz, ter, né, passado por toda aquela situação horrível, ter sido cuspido, ter sido transpassado, né, ter sido pregado numa cruz, não foi em vão, porque eu creio que aquela atitude dele trouxe a vida a mim, trouxe salvação a mim. Então isso é muito poderoso e muito forte. É uma confissão diante da igreja. Somos parte do corpo de Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 12:27. Então, a partir do momento do batismo, você passa a fazer parte da igreja. Você passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. A cabeça é Cristo e o corpo somos todos nós, né? Naquele lugar. Nós confessamos também diante do mundo, né? Fomos mortos para ele. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso é muito lindo. Então, o que acontece? Nós, então, estamos sendo mortos para o pecado, mortos para esse mundo, para receber, então, a graça de termos a vida eterna, a graça de termos a nova vida, uma vida inteira com Cristo. Então, isso é muito poderoso. Os nossos pecados são perdoados, esquecidos, e nós recebemos uma nova vida com Cristo.
Também diante do diabo, né, nós confessamos, libertos dele e transportados para o reino de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Então, diante do diabo, a partir do nosso batismo, nós declaramos, né, que nós estamos num reino dos céus. Pertencemos não mais a este mundo, não pertencemos mais ao maligno, mas agora nós somos filhos de Deus. Seguindo eles no caminho, foram e disse ao eunuco: eis a água aqui. Aqui está relatando uma história, irmãos, de um eunuco, de uma pessoa que estava lendo as escrituras e estava tentando compreendê-la, mas ele estava tendo dificuldade em entender aquilo que estava escrito naquele livro, naqueles escritos que ele tinha, que era o Antigo Testamento. Então, passa por ali, né, um servo de Deus, né, e ele sente de Deus de falar com esse eunuco, de dizer a ele, de esclarecer a ele o que estava acontecendo, né. Então, ele vai, né, Filipe vai, explica para ele, entra na carruagem do eunuco, né? Entra na carruagem, começa a contar para ele, começa a falar para ele, começa a revelar Cristo para ele, começa a falar de tudo aquilo que nós estamos estudando a ele, e ele se apaixona, claro, pelo evangelho, se apaixona pela palavra, e ele diz: eu creio nesse Jesus, eu creio no sacrifício dele, o que impede de eu ser batizado? E aí Filipe diz: eles estavam passando, e justamente eles estavam passando por um grande rio, né? Então ele diz assim para Filipe: o que impede de eu ser batizado? E Filipe diz: não, nada. Se você quiser, nós paramos agora e você é batizado. Então ele aceita e ele é batizado, entrega a sua vida para Jesus e vive uma experiência, né? A sua experiência com Deus, né? Então a confissão de fé diz que eu creio em Deus Pai e em seu Filho Jesus Cristo, que sendo Deus, veio em carne, morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos libertar do mundo, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi acesso aos céus e enviou o Espírito Santo e está à direita de Deus Pai, né? Creio que ele voltará para buscar os crentes vencedores. E é cada um de nós, aqueles que cremos, Jesus, ele vai então nos buscar, ok? Amém? Então, em seguida nós voltamos com os próximos estudos, ok?